Fala Doc, beleza? Eu me chamo Lucas Chagas e hoje vamos continuar o módulo de Fisiologia Cardiovascular, vendo o acoplamento coração-circulação. Bora lá? Nós veremos nessa aula pressão venosa central, a famosa PVC, veremos também a pressão média de enchimento sistêmico, conversaremos sobre a lei de Frank-Starling, um pouquinho sobre o efeito da gravidade no retorno venoso e finalizaremos discutindo como o sistema nervoso autônomo simpático vai atuar tanto no retorno venoso quanto no débito cardíaco. Mas como de costume, Doc, peço que você pause o vídeo e tente responder a questão agora da plataforma. Não se preocupe caso você não consiga realizá-la, pois até o final dessa aula eu tenho certeza que você vai conseguir. Pressão venosa central, tá? A famosa PVC. O sangue se move através de um sistema fechado, certo? E todo líquido do nosso corpo, Doc, se move devido à diferença de uma pressão. Então a gente já fecha, nesse pensamento, o primeiro aspecto. Esse sistema fechado tem que ter uma diferença de pressão. O nosso sangue se move do coração direito para o coração esquerdo, do coração esquerdo para o sistema e volta ao coração direito. Logo, se ele sai do lado esquerdo e volta para o direito, o lado direito tem que ter pressão menor do que o lado esquerdo. Tudo bem? Confira aqui comigo na imagem, Doc. Ó, ventrículo esquerdo ejeta sangue aqui para a aorta. Ó. A aorta passa por todo o sistema, distribuindo aqui o sangue arterial, né? Esse sangue arterial vai se tornar sangue venoso, que vai retornar para o coração direito, mais precisamente através da veia cava, né? Para o átrio direito, ventrículo direito, pulmão e finaliza no coração esquerdo, novamente fechando o ciclo. O que então seria pressão venosa central? A pressão venosa central, Doc, é uma pressão medida exatamente do átrio direito. Mas como eu faço para medir essa pressão, né? Eu não consigo colocar um catéter para medir essa pressão aqui no meu coração, né? No átrio direito. Então, através do acesso central, nós colocamos isso logo na veia cava superior. A veia cava superior, Doc, reflete a pressão do átrio direito. Ela está logo acima do átrio direito, tá? E ela tem que ser 0 milímetros de mercúrio. Essa pressão de 0 milímetros de mercúrio vai ser indicada como pressão venosa central. Caso essa pressão aumente, como essa pressão poderia aumentar, né? Vamos supor que eu tenho um acúmulo de sangue no ventrículo esquerdo que vai aumentar a minha pressão pulmonar, né? De sangue ali no pulmão, vai aumentar a pressão no meu ventrículo direito, aumentando o sangue no ventrículo direito, aumenta a minha pressão no átrio direito, que é quem realmente está com problema, né? Ali. E eu vou ter esse aumento de pressão venosa central. Uma insuficiência cardíaca, por exemplo, sangue é pouco ejetado do ventrículo esquerdo, tá? Eu tenho esse acúmulo. Então você consegue acompanhar aqui comigo, ó. Você tem esse acúmulo aqui no coração esquerdo que vai ser refletido aqui no coração direito, ó. Vamos rabiscar um pouquinho. Aqui no coração direito. Isso vai ser medido por esse catéter logo na veia cava, tá? E vai indicar um problema no coração. Essa insuficiência cardíaca, por exemplo, traz um sinal clínico pra gente. Exemplo da estenose aqui da veia jugular. Pessoas com problemas cardíacos de insuficiência cardíaca acumulam sangue na veia cava. Por que eles acumulam sangue, na veia cava aqui, perdão? Eles acumulam esse sangue porque a pressão no átrio é muito grande. Esse sangue não retorna corretamente. Logo, acima disso, na jugular também vai ter um acúmulo de sangue, porque esse sangue vai fluir menos, em direção à veia cava superior. Então essas pessoas tendem a ter, essa veia jugular mais cheinhas, túrgidas. Então, esse túrgido aqui da veia jugular é um sinal típico de pacientes com insuficiência cardíaca direita. Ou esquerda, principalmente esquerda, perdão. Pressão média de enchimento sistêmico, Doc, tá? Pressão é força sobre área. Essa pressão média de enchimento sistêmico, ela é sistêmica porque ela não inclui a força que o coração exerce no sistema. É quanto o sangue pressiona o vaso. Então vamos supor que você tire o coração da jogada. Nós temos o sistema fechado, certo? Então aqui nós temos esse sistema aqui fechado, só que não temos a bomba, o coração. Esse sangue vai ficar parado, e esse sangue parado nesse tubo, que são os vasos, exerce uma pressão em sua parede, certo? Então esse sangue aqui vai ficar exercendo uma pressão na parede. Essa pressão média de enchimento sistêmico, em condições normais, é de 7 milímetros de mercúrio, tá, Doc? 7 milímetros de mercúrio. Caso eu tenha um
aumento de sangue no sistema. Se eu tenho mais sangue fazendo pressão, né, sobre essa área, perceba que eu vou ter uma pressão maior. Então, quando ela pode estar elevada? Quando eu tenho mais sangue. Quando eu tenho mais sangue? Eu fiz uma transfusão sanguínea, tomei um soro. Perceba que eu tenho mais líquido entrando nesse sistema fechado, certo? Logo, eu vou ter uma pressão de enchimento sistêmico elevada. Quando eu vou ter essa pressão reduzida, né? Tenho uma hemorragia. Se eu tenho uma hemorragia, eu perdi sangue. Menos sangue na mesma área, menor pressão. Agora, eu também tenho situações fisiológicas, né? Vamos supor que eu tenho uma vasodilatação, Doc. Tá? Vasodilatei. Olha aqui, minha artéria aumentou, minha veia aumentou, certo? Perceba que a área é maior. Eu tenho mais sangue que acumula também. Realmente, eu tenho mais sangue que, teoricamente, vou fazer pressão nesse sistema fechado. Mas como ela aumenta muito, perceba que o sangue é um volume, né? Mas essa área aumenta mais, a pressão vai cair. Então, se eu tenho uma vasodilatação, eu tenho um aumento da complacência da veia, certo? Ela tem mais capacidade de dilatar. Eu vou aumentar ou reduzir o retorno venoso, Doc? Vou reduzir o retorno venoso, certo? Eu tenho vasodilatação, mais sangue vai ser acumulado na veia. Perceba que vai aumentar ou diminuir a resistência periférica, Doc. Aquela força que força, né, a artéria ou as veias. Eu vou também ter essa redução periférica, tá vasodilatado, né? Tem menos força passando aqui. Isso vai diminuir toda essa capacidade, né, de enchimento, né? Essa pressão média de enchimento sistêmico. Agora eu tenho vasoconstrição. Perceba que a área ficou menor, né? Pressão não é força sobre área. Se o denominador diminui, perceba que a pressão aumenta, Doc. Beleza? Tenho menos sangue? Tenho, porque sangue é injetado, né, de volta ao sistema. Mas perceba que seria mais sangue, é um sistema fechado, né? Mais sangue vai circular numa área menor. Logo, eu tenho uma pressão maior. Fechou? Vamos falar agora, então, Doc, sobre a lei de Frank-Starling, tá? Essa lei de Frank-Starling diz o seguinte: conforme aumenta a quantidade de sangue que chega no coração, ele vai dilatar cada vez mais. Ele vai esticar cada vez mais. O coração é um músculo. Ele estica e volta. Então chega mais sangue, esse coração volta mais forte, volta mais, ejetando mais sangue para o sistema. Tudo bem? Mas isso não é o inotropismo que faria? Também vamos conversar logo aqui ao lado sobre ele, tá, Doc? Mas, a princípio, Doc, mesmo sem ter ativação simpática, mesmo sem ação da noradrenalina, esse mecanismo de Frank-Starling tem a capacidade de ejetar mais sangue. Claro, Doc, que isso tem um limite, certo? Eu gosto de pensar no coração aqui, na musculatura cardíaca, como se fosse a borracha de um estilingue. Quanto mais forte você puxa essa borracha, mais rápido vai ser ejetada a pedra. Agora, claro que isso tem um limite. Chega um ponto que você não consegue mais esticar essa borracha aqui, né? Tem um ponto máximo. A musculatura cardíaca é igual, Doc. Tem um ponto máximo que esse coração vai esticar. Um ponto máximo que ele vai ter capacidade de injetar mais sangue, mesmo com mais sangue chegando nele, certo? Acompanha comigo aqui o gráfico, Doc. Perceba aqui, ó. Esse gráfico, ó, ele vai aumentando conforme vai chegando, ó, mais sangue. Até um limite. Limite é esse platô aqui, né, Doc? Perceba que chega a um ponto que não interessa que chegue mais sangue ao coração, ó, que o coração seja mais estirado. Ele tem um limite. O sangue ejetado vai ser o mesmo, porque essa musculatura não consegue esticar mais. Agora, como a gente falou agora há pouco, né? Nós temos os mecanismos parasimpáticos e simpáticos. No caso do ventrículo, apenas simpáticos. Lembre das aulas anteriores, né? Que o sistema parasimpático inerva apenas os nodos. Logo, se inerva nodo, ele só tem a capacidade de aumentar ou reduzir a frequência cardíaca. No caso do parasimpático, reduzir a frequência cardíaca, né? Já os mecanismos simpáticos enervam nodos. Então ele tem capacidade de aumentar a frequência cardíaca, mas ele também enerva a musculatura ventricular, certo? Então ele tem capacidade de atuar no inotropismo cardíaco, né? Então ele consegue fazer o coração contrair mais forte, ejetando mais sangue. Perceba aqui, ó, que eu tenho um controle que atua aqui o mecanismo de Frank-Starling, ó, Doc. Consegue acompanhar aqui esse mecanismo de Frank-Starling sofrendo aqui, né, ó, aumentando a ejeção conforme chega mais sangue.
Só que perceba também, Doc, vamos apagar toda essa bagunça aqui, né? Perceba aqui também, Doc, que quando eu atuo com o sistema simpático, eu tenho a nossa querida Nora junto, como que existe uma diferença de ejeção. Por que essa diferença? Porque eu tenho atuação inotrópica, o coração contrai mais forte, e eu também tenho o mecanismo de Frank-Starling atuando. O coração estica mais e contrai mais. Então eu tenho dois mecanismos, o esticar por Frank-Starling e a força maior de contractilidade do mecanismo simpático atuando, aumentando o inotropismo. Aqui, novamente, os gráficos, né? Mais sangue, mais força. E lembrando que em repouso, esse coração tem um basal, né? Aqui, ó. Conforme eu faço uma atividade física, eu tenho atuação simpática, chega mais sangue, o retorno venoso é maior, eu tenho essa força atuando, né? E aumentando a minha ejeção sanguínea, tanto por questão inotrópica quanto pela lei de Frank-Starling. Beleza? Vamos seguir o tema da nossa aula, né? Falando agora sobre o efeito da gravidade sobre o retorno venoso. Doc, quando nós estamos deitados, nós temos um padrão de gravidade zero, tá? Ah, existe a força de gravidade sobre o corpo? Existe, mas perceba que ela está sobre todo o nosso corpo, uma posição horizontal. Então a força que ela exerce sobre o nosso corpo aqui, né, é a mesma, indiferentemente da posição que a gente está. Então a força de gravidade exerce no pé e a força que a gravidade exerce na nossa cabeça, certo? Vamos pensar que a cabeça aqui é meu cotovelo, é a mesma. Quando nós levantamos, essa cabeça aqui no meu pulso agora, inverteu. Aqui, pensar coração como zero, tá? A gente a gente estipulou, né, que é zero, que o coração, lembra da pressão venosa central? Que a gente trabalha ela como zero. Para baixo, o coração é o coração. O sangue tem que vencer toda essa gravidade para chegar no coração, certo? Em cima, perceba que eu tenho uma pressão negativa. A gravidade ajuda a descer. Então, eu tenho uma variação aqui, Doc, ó, de mais 90, perdão, que o sangue tem que vencer essa pressão, até menos 10 aqui na cabeça. Por quê? Aqui eu tenho ajuda da gravidade. Aqui eu tenho que vencer a gravidade. Em condições normais, um adulto normal, sem nenhuma patologia, mesmo quando estamos deitados e movimentamos esse sangue, né? Eu tô deitado, tenho um sangue ali parado, a hora que eu levanto, eu chego a movimentar entre 500 ml e 1 litro de sangue, tá? Eu posso até ter aquela leve vertigem, mas não tenho problema com isso. Agora, uma pessoa que tem, por exemplo, uma demora para os seios carotídeos aqui, os baroreceptores, perceberem essa quebra de pressão, né? Esse deslocamento, essa queda abrupta de pressão, elas podem até desmaiar. Mas, Chagas, como que a gente faz para vencer esses 90 milímetros de mercúrio? São uma condição assim, 90 milímetros de mercúrio, sangue sai lá do pé. Eu não tenho um coração no pé, mas nossas panturrilhas funcionam como um segundo coração. Eu tenho dois mecanismos, tá, Doc, que vão ajudar nessa chegada, né, do sangue lá dos pés até o coração. O primeiro deles, Doc, é as panturrilhas, a musculatura esquelética. Chamamos ele de bomba músculo-esquelética. Basicamente são as panturrilhas que quando contraem, vamos pensar que o sangue está aqui no meio, tá? A bomba contrai e o sangue é jogado para cima. Então, é um primeiro mecanismo que ajuda a vencer essa gravidade. O segundo mecanismo, Doc, porque a contração da panturrilha não vai jogar o sangue direto até o coração, né? Ela joga o sangue para cima, mas não joga o sangue até o coração. O segundo mecanismo, Doc, são essas válvulas. Quando a panturrilha contrai, Doc, perceba que a válvula abre. Por que a válvula abre? A válvula tem uma pressão, né? Quando o sangue força, ele consegue vencer a pressão dessa válvula e o sangue passa. A hora que o sangue vai perdendo pressão, né? Ele para de subir, ele vai cair, opa, a válvula para de sofrer essa pressão do sangue que vem de baixo, ela se fecha. Então esse sangue volta e cai aqui, mas a válvula está fechada, o sangue não volta. Temos problemas nessas válvulas, por exemplo, varizes, certo? O paciente com varize é que essa válvula aqui perdeu a funcionalidade dela. Ou a veia ficou muito tortuosa, ela dilatou, essa válvula perde essa capacidade. Começa a ter acúmulo de sangue nas pernas, edema. Nós temos aparecimento, né, estético dessa válvula. Então, relembrando aqui, basicamente, os dois mecanismos para vencer a gravidade são as válvulas e
a musculatura da panturrilha. Por isso que é tão importante uma pessoa com varize trabalhar, né, a musculatura das pernas. Ela precisa dessa musculatura para ejetar o sangue de volta ao teu coração. E um dos mecanismos de controle, né, das varizes, é você colocar a perna para cima. Porque você tem o fator da gravidade. E a gravidade daí ajudaria, você teria uma pressão negativa da gravidade mesmo nas pernas, facilitando o retorno venoso. Doc, vamos finalizar essa aula conversando sobre a estimulação simpática e um pouquinho da parasimpática também, no débito cardíaco e no retorno venoso. Tudo bem? Doc, débito cardíaco é o volume sistólico vezes a frequência cardíaca, tá? Então, é quanto de sangue é ejetado pelo coração e quantas vezes acontece em 1 minuto. Então, quantas vezes o coração bate nesse minuto. Doc, o sistema parasimpático atua muito pouco, né? Você pode perceber aqui que esse gráfico quase não muda, né? Da estimulação zero para uma estimulação parasimpática. Nós já temos um basal nas veias parasimpático, né? Então essa veia vai dilatar muito pouco, vai ser pouco sangue redirecionado, né, para trato gastrointestinal, para sistema urinário. Isso vai mudar pouco. Normalmente a gente já tem esse sistema funcionando, né, quando o simpático não está ativado. E eu vou ter uma ativação aqui na frequência cardíaca, reduzindo os batimentos. Então vai diminuir mais pouco aqui o débito cardíaco, certo? Agora, quando a gente conversa do simpático, Doc, o sistema simpático aqui, ó, perceba aqui que nós temos uma discrepância gigantesca, certo? Por que isso ocorre, Doc? O simpático vai fazer vasoconstrição. Então, eu vou ter redirecionamento de sangue. Então, eu vou ter um retorno venoso enorme, né? Vou aumentar muito meu volume sistólico. Eu também vou ter ação da contração ventricular, né? Lembrar que o simpático atua aqui na frequência cardíaca, ele também inerva os nodos, mas também inerva a musculatura cardíaca, né? Então eu vou ter muito mais inotropismo, aumentando ainda mais aqui o volume sistólico. Então perceba que eu tenho um estímulo aqui que vai atuar aumentando bastante esse débito cardíaco, porque eu atuo na frequência, atuo no retorno venoso, atuo no inotropismo. Então atuo 2 vezes no volume sistólico, né? E tem outro fator também, viu, Doc? O sistema simpático também age lá no sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá? Lembra dele? O SRAA. Ele vai acumular ainda mais líquido no nosso corpo. Vai aumentar nossa pressão arterial, aumentando ainda mais o retorno venoso. Aumentando mais retorno venoso, tem Frank Starling também atuando, que vai aumentar ainda mais esse mecanismo. É por isso que eu tenho uma estimulação normalzinha, assim, que pode aumentar, mas quando essa estimulação está máxima, eu tenho vários sistemas atuando concomitantemente, que vai aumentar ainda mais essa saída de sangue, né? Esse débito cardíaco. Vamos finalizar, então, respondendo a questão da plataforma, Doc? Agora você vai conseguir, agora tá fácil, né? Agora que você já sabe o que é pressão venosa central, né? Que é a pressão lá no átrio direito, que a gente mede na veia cava. Quando a gente diminui essa pressão, Doc, se diminui, o sangue corre no nosso corpo por diferença. Se essa pressão diminui, o sangue vem mais fácil ou mais difícil, Doc? Ele chega muito mais fácil, né? Pô, já dei o gabarito aqui pra vocês, né? Sangue chega mais fácil, aumenta o retorno venoso, né? Perceba que não pode ser as outras, né? Edema de membros inferiores, Doc. Eu teria que ter um aumento da pressão, né? Aumenta a pressão venosa central, o sangue tem mais dificuldade e acumula sangue do coração para trás, certo? Estase de jugular, mesma coisa, né? Acumula sangue logo aqui na jugular porque o átrio está com a pressão aumentada. Pressão hidrostática nos capilares, mesmo esquema, né? Eu teria que ter agora daí uma pressão aumentada nos ventrículos esquerdos, né? Nem mexeria aqui no... Pressão aumentada no ventrículo esquerdo refletiria, né, na pressão do pulmão, que refletiria também em todo o coração, em todo o acúmulo. Mas não esquecer, pressão venosa central é a pressão do átrio direito, medida logo acima na veia cava superior, certo? Se ela diminuiu, facilita a circulação sanguínea, facilita essa volta. Finalizando aqui com flashcards, qual é a pressão do átrio direito em condições normais? Acabamos de conversar aqui sobre a questão, né? 0 milímetros de mercúrio. E quais estruturas garantem o retorno venoso lá nas veias das pernas, Doc? São as duas, lembra? Válvulas e musculatura estriada esquelética, principalmente das panturrilhas, o segundo coração. Na prática, a gente conversou também ao longo da aula, né, Doc? As varizes, né? Pessoas com deficiências dessas válvulas
tendem a acumular, né, mais sangue, tem uns edema na perna, né, essas dores ao longo do dia, pessoas que ficam muito tempo de pé, pós-gravidez também tem um aumento dessas varizes, né? É isso, essas são nossas referências, um prazer tê-los você aqui comigo e nos vemos na próxima.